Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa daqui a gente vai estudar a abertura, movimentação, manutenção e encerramento de conta, tá? Então, para a gente começar, vamos entender o que é uma conta de depósito. E a definição diz o seguinte: uma conta de depósito é um tipo de conta bancária onde os clientes podem depositar e retirar dinheiro. E aí uma conta de depósito, que é o mais importante para a gente saber, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser ou uma conta à vista, que é a conta corrente, ou então a conta poupança. Tá? Dois tipos de contas quando a gente fala de conta de depósito. A conta corrente é a conta de depósito à vista, em que o dinheiro do depositante, olha só, fica à sua disposição para ser movimentado ou sacado a qualquer momento. Principal característica da conta corrente. Essa conta permite realizar pagamentos e transferir recursos, e também pode ser utilizada em operações de crédito ou aplicações financeiras. Então, a maioria das pessoas que começa a trabalhar tem que fazer a abertura de uma conta corrente. Esse tipo de conta, ele é para movimentações. Né? Por quê? Por que é para movimentações? Porque ela não rende. Se eu deixar valor aplicado na conta corrente, eu não vou ter uma remuneração em cima desse valor que for aplicado. Diferente de uma conta poupança, que é uma conta que tem como característica principal o propósito de estimular a economia popular, permitindo a aplicação de pequenos valores que passam a gerar rendimentos mensalmente. Se a gente estiver falando aí de uma pessoa física. Então, conta de depósitos são duas. Conta corrente, qual a principal característica? É uma conta que o cliente ele pode sacar o dinheiro a qualquer momento, não gera rendimentos, né? E é uma conta de movimentação. E a conta poupança, ela também permite que a pessoa retire o dinheiro que está lá a qualquer momento, mas ela tem como característica principal permitir a remuneração dos valores que lá ficam depositados, tá? Duas contas para as contas de depósito. E como é que funciona a abertura de uma conta de depósito, né? Tô eu lá, faceiro, com R$1.000 em bolso e quero ir até uma instituição financeira para fazer a abertura de conta, porque a gente viu, né, detalhe, que a conta de depósito é o tipo de conta em que os clientes podem depositar e retirar dinheiro. Agora eu quero fazer a abertura da conta então. A abertura de conta é o processo pelo qual o indivíduo ou empresa, porque uma empresa também pode abrir contas, estabelece uma relação bancária com uma instituição financeira, né? Então, se eu estou indo na instituição financeira para fazer a abertura da minha conta, isso vai ser o primeiro relacionamento, o primeiro contato que eu vou ter com a instituição financeira, né? A conta é o primeiro passo. E olha só o que precisa. As instituições financeiras devem adotar procedimentos que permitam verificar a identidade. Estou eu indo lá fazer abertura na conta da instituição financeira, ela vai ter que adotar procedimentos e controles para verificar a minha identidade. Ela vai pegar o documento que eu estou apresentando, e pode ser qualquer documento de identificação legal, que tenha foto, e que seja legal, né? E ela vai ter que adotar algum tipo de procedimento para verificar se eu sou aquela pessoa que está no documento. Antigamente, né, o Banco Central editava quais documentos poderiam ser aceitos. Agora não. Ele delega para as instituições financeiras adotarem procedimentos para verificar a identidade do cliente, do titular da conta. E também, outro ponto importante, né, elas têm que adotar procedimentos para verificar e validar a identidade e também para qualificar os titulares da conta. E quando for o caso, de seus representantes, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de um menor de 16 anos, aí tem que verificar a identidade dos seus responsáveis. Esses procedimentos devem estar alinhados com os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e à ocultação de bens, tá? A gente entende isso principalmente agora, ó. O que seria? Primeiro, verificar e validar a identidade é tranquilo, né? Pegou o documento e verificou se de fato a pessoa que está ali na frente é aquela que tem o documento, que apresentou o documento. E o que seria qualificar os titulares da conta, ou a pessoa que está indo abrir a conta lá? Qualificação são as informações que permitam às instituições apreciar, avaliar, caracterizar e classificar o cliente com a finalidade de conhecer o seu perfil de risco. E aqui, ó, esse é o detalhe, sua capacidade econômica financeira, as quais devem estar atualizadas. Pensa na pessoa que vai lá,
e apresenta uma renda de 3 mil reais. Por quê? Porque a instituição financeira ela tem que fazer a qualificação dos seus clientes, então eles têm que apresentar algum tipo de renda para a gente conseguir identificar a capacidade econômica e financeira dele. E se eu não tenho renda? Bom, daí a capacidade econômica e financeira não vai ter nesse sentido, né? Não de pelo menos ter uma renda mensal, mas vai ter que justificar que não tem. E a instituição financeira ela vai saber daí que a pessoa não tem uma renda e já vai abrir os olhos ainda mais. Por quê? Porque olha só, se a pessoa apresenta uma renda de 3 mil e depois de 1, 2 anos ela começa a movimentar um montante de 300 mil reais. Nem precisa ser 1, 2 anos, né? Pode ser coisas de meses. Ela começou a movimentar esse tanto aqui na conta, com uma renda de 3 mil. Isso aqui mensalmente. Opa, alguma coisa de errado está acontecendo, porque se a capacidade econômica e financeira dela é de mais ou menos 3 mil reais por mês, como é que ela está movimentando tanto dinheiro? Por isso que aqui fala, né, que os procedimentos eles devem estar alinhados com mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, porque daqui a pouco essa pessoa aqui, ela está fazendo justamente a lavagem de dinheiro, ela está praticando algum tipo de atividade ilícita e ela está tentando esconder esse dinheiro na conta corrente onde ela tem lá naquele banco. Então, por isso é importante ter a renda comprovada. E se a pessoa não tem renda? Daí que nem eu disse, a instituição financeira vai ficar com o olho mais aberto ainda, porque daqui a pouco se ela começa a movimentar 20 mil, 30 mil, da onde está surgindo esse dinheiro se ela não tem renda, ela não me apresentou renda? Aí o olhar da instituição financeira vai ser mais crítico ainda, tá? Então por isso que é importante fazer a qualificação, justamente por conta dessa ideia de estar alinhado com os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. Daí nessa situação a instituição financeira inclusive tem que comunicar ao COAF, né? Porque está suspeito, é uma operação suspeita. Hein? Bom, e essas informações devem estar atualizadas, né? Porque daqui a pouco a pessoa realmente começou ganhando 3 mil reais, hoje daqui 5 anos a renda dela subiu. Daí, nessa situação, pode ser que de fato ela esteja fazendo coisas lícitas e movimentando muito dinheiro. Por isso que a instituição financeira tem que, de tempos em tempos, fazer uma atualização no cadastro para ver como é que está a renda atual do cliente, né? Dentro aí do processo de qualificação. Pessoa incapaz. Quando uma pessoa é incapaz, e aí a gente tem dois tipos, né? Os incapazes absolutos e os relativos. Os absolutos são aqueles que são menores de 16 anos. E aí os relativos, aí pode ser de 16 a 18, pode ser os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, pode ser também os pródigos. Independentemente disso, os incapazes, quando eles forem fazer a abertura de conta, ou eles vão ter que ser representados, ou eles vão ter que ser assistidos. E aí, né, deve se identificar, ou seja, verificar o documento, e qualificar, ver a renda das pessoas que os assistem, se a gente estiver falando de um relativo, ou que os representam, se a gente estiver falando de menores de 16 anos. Perfeito. Bom, em relação aos canais, tá? A abertura e o encerramento de conta podem ser solicitados pelo cliente por meio de qualquer canal de atendimento disponibilizado pela instituição financeira para essa finalidade, inclusive por meios eletrônicos. Apenas chamo a atenção de vocês que não se admite, o uso de canal de telefonia por voz. Então, por telefone não dá para fazer abertura ou encerramento de conta. Fora isso, se a instituição financeira disponibilizou, pode ser por qualquer meio, inclusive eletrônico. E em relação à conta conjunta, né? Porque até agora eu falei que eu tô lá com os meus R$1.000, estou indo na instituição financeira fazer a abertura de conta, eu vou abrir nessa situação uma conta pessoal, porque eu estou sozinho. Mas eu também poderia ir com a minha esposa e fazer a abertura de uma conta conjunta. Aí nós dois seríamos titulares dessa conta. E aí nessa situação, a instituição financeira ela vai ter que verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares, porque são dois. Né? Pode ter mais de 2 pessoas também como titulares da conta. E falando sobre isso, tá? A conta conjunta ela ainda pode ser do tipo simples. Pode ser do tipo simples ou ela pode ser do tipo solidária. Qual que é a diferença, tá? Se ela for do tipo simples, vou colocar aqui. Quando a gente for contratar algum produto com a instituição financeira, por exemplo, a gente vai contratar limite de cheque especial. A gente vai ter que assinar um contrato. E aí nesse contrato vai ter 2 campos de assinaturas, porque a gente está com uma conta conjunta de 2 pessoas, né? Aqui eu, aqui a minha esposa. Na conta simples, olha só, na conta simples, para que esse documento ele seja válido, vai ter que ter lá
a minha assinatura, deixa eu só trocar a caneta, vai ter que ter a minha assinatura e vai ter que ter a assinatura dela. Se tiver só uma das duas assinaturas, já não vale, tá? Na conta simples, a gente precisa das duas assinaturas, tá? Aqui, ó. Quando é necessária a assinatura de todos os titulares. Se tiver mais de dois, né, todos vão ter que assinar. E se a conta ela for do tipo solidária, a gente vai ter os dois campos. Daí, se eu assinei, tá ok, já tá valendo, mesmo que ela não tenha assinado. Se ela assinou e eu não assinei, tá valendo também, porque a conta é do tipo solidária, quando basta a assinatura de um dos titulares. Tá, e se os dois resolveram assinar e ela é da conta do tipo solidário, também dá certo. Qualquer uma das hipóteses aqui dá certo, tá? O que não pode daí é ficar sem a assinatura dos dois, né? Mas tendo a assinatura de um, já basta. Até vou deixar aqui, ó. Perfeito. Contrato de abertura de conta. Bom, fui lá eu fazer a abertura de conta, falei para a instituição financeira da minha vontade, ela me verificou a identidade, viu minha qualificação, fez a minha qualificação, viu minha renda e agora a gente vai fazer a abertura de conta efetivamente. Tá? O que a gente faz? A abertura de conta é um produto que eu estou adquirindo da instituição financeira e para isso eu tenho que assinar um contrato. E esse contrato ele é o contrato de abertura de conta. O contrato de abertura de conta é o documento formal entre o cliente e a instituição financeira que estabelece os termos e as condições para a abertura e o uso da conta bancária. São informações que devem conter no cadastro. Então, nesse cadastro que eu vou assinar, ou eu e minha esposa, se for uma conta conjunta, o que deve ter lá? Os procedimentos para identificação e qualificação dos titulares. Tem que estar lá escrito quais são os procedimentos que a instituição financeira adota para isso. As características da conta e as regras básicas de seu funcionamento. Tranquilo. As medidas de segurança para fins de movimentação da conta. Né? O que vai acontecer, por exemplo, se eu for furtado, se eu perder meu cartão, né? Quais são as medidas de segurança? Os direitos e os deveres dos titulares da conta. O que eu posso, o que eu não posso fazer nessa conta? Qual que é a minha obrigação em relação à conta? Os eventuais limites de saldo mantido em conta e de aporte de recursos. Tá? Pode ser que daqui a pouco a instituição financeira ela determine um limite médio de saldo que eu tenho que manter em conta corrente. E aí isso tem que estar lá escrito no contrato. Os procedimentos para a atualização das informações dos titulares, lembrem, né? A atualização ela tem que acontecer até por conta dos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. A previsão de inclusão do nome do titular no CCF, que é o Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, na situação de emissão de cheques sem fundos. A gente vai estudar melhor isso quando a gente vê cheque, mas basicamente tem que estar previsto lá isso. As hipóteses, condições e procedimentos para o encerramento da conta, tá? São informações aí. Bom, as instituições elas devem fornecer ou disponibilizar aos titulares da conta uma via do contrato de abertura de conta por meio de qualquer canal de atendimento disponível, inclusive eletrônico. Tá? Assinei o contrato, preciso da minha cópia para guardar. E aí, qualquer meio disponível, inclusive eletrônico, para eu receber essa cópia. E ainda tem o tal do prospecto de informações essenciais, que vem antes, na verdade, olha só. Antes de contratar uma conta, as instituições elas devem fornecer ao titular um prospecto com informações essenciais. Este documento, que pode ser físico ou eletrônico, deve incluir de forma resumida as regras de funcionamento da conta, riscos existentes e medidas de segurança para a movimentação da conta, especialmente em casos de perda, furto ou roubo de credenciais. Tá? Basicamente, se a gente fosse alugar um livro na biblioteca, ninguém mais faz isso, né? Mas se a gente fosse fazer isso, é como se a gente pegasse antes o sumário desse livro para entender sobre o que ele se fala, para depois a gente alugar o livro. Então, basicamente é isso. Esse prospecto é um resumo das informações que tem na conta, que os clientes têm acesso antes, para entender sobre o que se trata as regras da conta, para depois assinar o contrato. Claro que, pergunto aí para vocês, quando abrir uma conta, recebendo esse prospecto aí. Bom, em relação à movimentação de contas, tá? As formas mais comuns de movimentação das contas são saques e pagamentos com cartão, né? Depositei o dinheiro, quero tirar esse dinheiro, vou lá e faço um saque. Transferência de recursos, fiz uma TED para outra pessoa. Ou book transfer, fiz uma transferência para, pode ser uma outra pessoa também, mas que tenha conta na mesma instituição financeira que a minha.
podem ser realizados presencialmente ou também por meios eletrônicos, no caixa eletrônico, pelo celular, depósitos em espécie e cheque. Essas são as formas de movimentar a conta. Hoje em dia, né, é Pix, basicamente. O pessoal usa muito Pix. Saque. As instituições financeiras não podem adiar saques em espécie. Olha o que eu estou falando. Cheguei lá na minha conta que eu já fiz a abertura, quero sacar o dinheiro que eu tenho. Se for até R$5.000, as instituições financeiras têm que me fornecer esse dinheiro. Agora, saques acima desse valor, acima de 5.000, podem ser postergados para o próximo dia útil. Tá? Então, se eu fui lá tentar sacar 10, 15 mil reais, por exemplo, pode ser que ela peça um dia útil para me dar esse dinheiro em espécie, por conta do volume, né, do dinheiro. Às vezes a instituição financeira não tem esse tanto lá disponível. Ou, se ela me fornecer esse tanto, vai prejudicar outras operações que ela tem. É regra que tem que ser no próximo dia útil? Não, pode ser. Se ela tiver dinheiro suficiente, ela já me faz o pagamento ali mesmo. Lembrem do saldo mínimo que eu falei que tinha que estar lá no contrato de abertura de conta, se ele existir, ele tem que estar lá. Para o banco, a captação de dinheiro através de conta corrente é chamado de custo zero, pois é um dinheiro gratuito. Renan, como assim? Olha só, eu explico. Lembrem da chamada intermediação financeira, em que eu cheguei lá no banco com os meus R$1.000, coloquei na instituição financeira e ela saiu emprestando esse dinheiro aqui para os agentes deficitários. Eles vão ter que pagar os R$1.000 aqui que foi pego emprestado e ainda vão ter que pagar um pouquinho de juros, né? R$200. Aí a instituição financeira, com esses R$1.000 que ela pegou ela está recebendo 1.200. Só que se eu coloquei esses R$1.000 em uma conta de depósito à vista, ela não tem que me pagar juros. Ela ainda vai me pagar só R$1.000. Então esse dinheiro aqui, que ela gerou R$200, saiu a custo zero. Essa é a ideia, tá? Se fosse num CDB, por exemplo, aí ela teria que me pagar R$100. Aí já não foi a custo zero. Bom, falando sobre isso, tá? Como existe um custo implícito na abertura e movimentação de uma conta corrente, os bancos podem estabelecer valores mínimos para abertura e manutenção de saldo médio em conta pelo cliente. Renan, explico de novo. Pensa a situação em que eu fui lá, fiz a abertura da conta e não depositei nada. Meu saldo é de zero. Ou, melhor, fiz um Pix para deixar um saldinho lá na conta de 1 centavo. Bom, tem lá esse 1 centavo e nunca mais mexi na conta. Ainda assim, a instituição financeira ela vai ter custos por conta desse 1 centavo. Um custo bem óbvio assim para falar para vocês é a emissão do cartão. O cartão faz parte do pacote de serviços essenciais que a instituição financeira ela tem que fornecer em contas à vista, de depósito à vista. E esse cartão, ele não sai de graça, né? O plástico custa dinheiro, o chip custa dinheiro, a instituição financeira tem que fazer o pagamento por esse cartão. E, no entanto, eu recebi esse cartão e não fiz o pagamento. Então, existem custos, e aí custo administrativo, custo que nem esse de emissão de cartão, de fornecimento de extrato, que eles são considerados pelas instituições financeiras, apesar de a gente não estar falando da intermediação financeira. E daí, por conta disso, pode ser que elas estabeleçam um limite mínimo de saldo médio em conta. Ela vai dizer o seguinte, ó, para tu ficar com essa conta aberta, eu quero que tu mantenha aí pelo menos R$500 em média de saldo todos os meses. Tá? E aí eu vou ter que manter. Perfeito. E em relação à tarifa, consiste na remuneração pelos serviços prestados a clientes e usuários pelos bancos e demais instituições. Ela deve estar prevista no contrato e o serviço deve ter sido efetivamente prestado pelo banco. Tá? Lembrem dos serviços essenciais? Bom, um desses serviços prevê que eu posso tirar até 2 extratos por mês, relativos aos últimos 30 dias, sem ser tarifado por conta disso. Se eu for lá e tirar 3 extratos no mês, ou, por exemplo, fazer 5 saques no mês, que excede o pacote lá de serviços essenciais, eu vou poder ser tarifado. Mas para eu ser tarifado, eu realmente tenho que ter solicitado esse serviço. O banco ele tem que ter prestado o serviço. Aí eu posso ser tarifado. E ainda tem também a tarifa de manutenção de conta corrente, que muitas vezes aparece. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente todas as contas tinham. Hoje em dia, devido à concorrência, é comum que não tenha. Bom, para pessoas físicas, não pode haver cobrança na prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas de depósito cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. Então, fui eu lá,
fiz a abertura de uma conta com a instituição financeira. Só que esse tipo de conta, ele é exclusivo para ser movimentado de forma online. Tá? Eu não vou ir até a agência física para sacar, para solicitar extrato, para fazer transferência. Eu vou fazer tudo aqui, ó, pelo meu telefone. Tá? Fazer tudo pelo meu telefone de maneira online. Porque é uma conta do tipo exclusiva por meio eletrônico. Aí nessa situação, eu não posso ter cobrança em relação a qualquer serviço, né? Porque eu não estou utilizando o espaço físico da agência. Mas, se atentem, caso o titular utilize canais de atendimento presencial ou pessoal para a realização de serviços disponíveis por meio eletrônico, então eu fiz uma, em regra, né, essa minha conta é exclusiva por meio eletrônico da movimentação. E eu fiz uma transferência. Aliás, eu não fiz, né? Eu poderia ter feito uma transferência pelo meu telefone, porque essa função ela permite, mas eu resolvi ir até a agência para ver o movimento e resolvi fazer por lá. Estava passando perto e fiz por lá. Bom, nessa situação, aí a instituição financeira ela pode fazer a cobrança de tarifa, né? Por mais que minha conta seja exclusiva para ser movimentada de meio eletrônico, eu fiz um serviço numa agência física que era possível de ter feito por meio eletrônico. Aí posso ser tarifado. E ainda tem a exceção da exceção, tá? Se houver, se o canal eletrônico não estiver disponível, ou seja, deu ruim lá no aplicativo da instituição financeira, daí eu preciso fazer essa transferência, eu não tenho jeito, eu vou ter que ir na agência física. Daí eu não posso ser tarifado, tá? Porque deu problema lá no telefone. Bom, perfeito. Falando agora do serviço, tá? Para cliente pessoa física, a regulamentação classificou os serviços para fins de cobrança de tarifa em 4 tipos. Os essenciais, para a gente já ter uma ideia, prioritários, diferenciados e especiais. Para nós interessam os essenciais. Os serviços essenciais eles não podem ser cobrados. A gente já vai ver quais são. Para cliente pessoa jurídica a gente não tem uma padronização, então qualquer serviço pode ser tarifado. São serviços essenciais vinculados à conta corrente. Um cartão de débito e o fornecimento de segunda via. Quando de responsabilidade da instituição. Como assim? Está lá o meu cartão e ele tem um vencimento para dezembro de 28. Quando chegar em dezembro de 28, ele vai deixar de funcionar. E aí eu preciso de uma segunda via. Nesse caso, é de responsabilidade da instituição, eu não vou ser tarifado por conta disso. Está lá o vencimento para dezembro de 28. Hoje, sei lá, estou no ano 26. Fui roubado. Vou lá na instituição financeira solicitar a segunda via. Posso ser tarifado, tá? Porque não foi de responsabilidade dela. Quando for de responsabilidade dela, aí não tem a cobrança. 4 saques por mês. Então, se durante o mês eu fiz até 4 saques, não posso ser tarifado. O que exceder esse número de 4, eu posso ser tarifado. Se eu fizer 5, a gente excede em 1. Para esse 1 saque, eu já posso ser tarifado. 2 transferências por mês entre contas da mesma instituição, que é o book transfer, tá? 2 extratos por mês, com movimentação nos últimos 30 dias. Consultas pela internet, daí não tem uma limitação. Compensação de cheques, que é eu ir até o caixa para descontar um cheque, para fazer depósito em conta ou saque, não tem tarifa, mas eu só recebo 10 folhas de cheque por mês para eu passar cheques. Serviço essencial, né? Eu posso receber 50 folhas, 60 folhas, mas no pacote de serviços essenciais, que eu não posso ser tarifado, são até 10. Um extrato dos valores das tarifas e encargos de operações de crédito cobradas no ano anterior e serviço por meio eletrônico, quando a conta for exclusiva dessa forma. Daí a gente viu que não pode ser cobrado. Bom, e falando em relação ao encerramento de conta, né? Fiz a abertura da minha conta, estou movimentando, decidi fazer o encerramento. Bom, como a conta ela é um acordo comercial, né, que é formalizado em contrato com a instituição financeira, se eu for fazer um encerramento, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que encerrar esse contrato. Olha só. Para o encerramento de conta devem ser adotadas no mínimo as seguintes providências: comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta. Sim, porque a conta ela tem que ficar zerada. Não tem que ter saldo. Se tiver saldo, ele tem que transferir, tem que sacar, ele vai indicar. Devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização de seu cancelamento pela instituição. Ele emitiu 10 folhas um dia antes, né? Vai ter que, então, cancelar, a instituição vai ter que cancelar essas folhas ou ele vai ter que devolver.
informar aos titulares de contas sobre o prazo máximo de 30 dias para encerrar a conta, procedimentos para quitar compromissos financeiros e o status de produtos e serviços contratados. Então, por mais que eu vá hoje fazer o encerramento da conta, a conta ela ainda pode demorar até 30 dias para efetivamente ser encerrada. Tá? Existe esse tempo aí que está previsto. Pode se encerrar amanhã? Pode. Pode demorar até 30? Pode. Pode não se encerrar? Pode também. Olha só, comunicação ao titular sobre a data de encerramento, então quando efetivamente encerrou eu comunico ele, ou sobre os motivos que impossibilitaram o encerramento. Ah, ficou 1 centavo de saldo lá, a conta não encerrou, liga para o cliente, avisa, ele vai ter que sacar o valor. Deve ser assegurado ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível. Então, se ele fez por meio eletrônico a abertura da conta, ele também vai poder fazer o encerramento por meio eletrônico, tá? Exceto o telefone por voz, que a gente viu que não dá. Para a gente treinar, então, o fato de o cliente manter em determinada instituição financeira compromissos decorrentes de outras obrigações contratuais caracteriza impedimento para encerramento a seu pedido de sua conta corrente nessa instituição. O que ele está falando aqui, Renan? Pensa o seguinte, estou eu aqui com a minha conta corrente com a instituição financeira. Mas, além da conta corrente, eu tenho um cartão de crédito com essa instituição financeira. E hoje, o meu saldo devedor no cartão é de R$7.000. Seria esse o valor que eu preciso para liquidar. Fui eu lá tentar encerrar a conta. Pelo que diz aqui na questão, eu não conseguiria encerrar a conta enquanto eu ter obrigações contratuais, R$7.000, com essa instituição financeira. Será que é isso? Será que eu não posso encerrar a conta? Eu posso, tá? Não existe essa determinação de que se eu tenho outros produtos contratados, eu não vou conseguir encerrar a conta corrente. Mas, Renan, e se o cartão de crédito ele estiver como débito em conta, a fatura? E aí, como é que fica? Bom, é só tirar ele de débito em conta e pagar a fatura com dinheiro, tá? Não tem problema, dá para fazer o encerramento da conta corrente, mesmo com obrigações contratuais. Então essa daqui, ela está errada. Dentre as informações relacionadas a direitos e deveres do correntista e do banco, constantes no contrato e ou ficha proposta, e que, outro nome que a gente chama também, tá? O contrato de abertura de conta, também chama aí de ficha proposta. E que devem ser prestados pela entidade bancária ao cliente por ocasião de abertura de uma conta corrente, está incorreto. Então, a gente tem 4 informações que estão corretas, que devem estar lá no contrato, e uma que não. Necessidade de comunicação pelo cliente sobre qualquer alteração de dados cadastrais e dos documentos usados na abertura de conta. É um tipo de informação padrão, tem que estar. Informação de que os cheques liquidados, uma vez microfilmados, não poderão ser destruídos. Então, como é que funciona isso? O cheque, né, depois que ele é descontado, ele é microfilmado. Na verdade, é como se tirasse uma foto do cheque, tá? E essa foto fica guardada. E aí, o que acontece com o cheque físico, né? Que não essa foto digital, mas o cheque físico. Ele pode ser destruído ou não pode ser destruído, tal como diz aqui? Ele pode, tá? Passado um determinado prazo, ele pode ser destruído. Então, cheques liquidados que foram descontados, uma vez microfilmados, não poderão ser destruídos? Pelo contrário, podem. Esclarecimento a respeito das regras de inclusão, lá no CCF a gente viu que tem, informações a respeito de tarifas de serviço, inclusive serviços que não podem ser cobrados, está dentro da ideia de regras de funcionamento da conta. Esclarecimento quanto às condições para fornecimento de talonário de cheque também, tá? No ato de abertura de uma conta corrente, os bancos devem apresentar aos clientes todas as condições básicas para a movimentação e encerramento de conta. Essas condições devem constar obrigatoriamente no folheto de propaganda do banco? Não. Pode até ter, mas não é lá que é obrigatório. No contrato de abertura de conta? Sim. É ali que a gente tem que ter. Inclusive, outro nome que a gente acabou de ver, que pode aparecer, ficha proposta. Mas a C6 Gran Rio aqui está chamando de contrato. Site do banco para consulta de todos os interessados? Pode até ter, mas não é obrigatório que tenha. Intranet do banco para consulta dos funcionários? Não. Proposta para cadastro no Banco Central? Não, tá? Pessoal, a gente encerra aí mais uma aula.